Durante esse mês, se Deus me permitir, quando eu subir para pregar, eu queria pregar sobre uma série, uma vez que é o mês de Natal, uma série cujo título é Quem é Jesus? Há algumas expressões na Bíblia sobre Jesus que eu acho que vale a pena a gente estudar. Jesus é conhecido como o Filho do homem, o Filho de Deus. E algumas dessas expressões eu acho que elas têm uma riqueza tão profunda que dificilmente a gente consegue chegar até lá. Eu queria começar hoje falando sobre ele como o Filho do homem. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 8, versículos 27 até o versículo 38. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 até o 38. Diz assim então a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Essas aldeias, só um adendo, essas aldeias são numa área que já não era mais nem considerada como sendo dos judeus, era bem gentílica. Então eles foram para Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Pai, te peço que por misericórdia e graça nos ajude a entender, pelo menos em algum grau, o que significa o Senhor chamar o seu Filho de Filho do homem, ou mesmo ele se chamar de Filho do homem. E ajuda-nos por meio desse texto também a discernirmos o nosso próprio coração e os nossos caminhos. E isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fiz uma pesquisa sobre essa expressão e ela se encontra no Novo Testamento em pelo menos 88 vezes, das quais a grande maioria são nos Evangelhos e são citadas pelo próprio Jesus. Fora isso, é citado também em Atos e Hebreus, também é citado lá em Apocalipse. No Velho Testamento passa de 100 de vezes que é citado isso. Só no livro de Ezequiel é citado 93 vezes.
No livro de Ezequiel, no livro do profeta Isaías, assim como em outros profetas, a expressão filho do homem tem uma dupla conotação, como a gente vai ver. Primeiro, o significado para o termo filho do homem, usado na profecia do profeta Daniel. Veja qual é a profecia, está aqui. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. A esse filho do homem foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Talvez esse texto, a semelhança dos textos usados por Ezequiel, nos ajude a entender quando Jesus está se autoproclamando, se denominando filho do homem. Para a mentalidade do judeu, que entendia e conhecia o Velho Testamento e conhecia a história nacional, sabia que desde o Velho Testamento esse termo era usado referente ao Messias. Agora preste bem atenção para você não se confundir. Messias, na mentalidade dos judeus, não dizia respeito a uma salvação espiritual. O Messias, na mentalidade do judeu, dizia respeito à restauração ou estabelecimento de um domínio humano, de um governo humano, de um reino humano, para o benefício, para a justiça e para a glória de Israel. Portanto, para o judeu, quando Jesus usava o termo filho do homem, para a gente passa despercebido, a gente fala assim, o que é que ele quer dizer? Mas para o judeu, quando ele fala, por exemplo, quando ele é inquirido a respeito dele fazer um milagre no dia do sábado, ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado, ou para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre perdão de pecados. Quando Jesus está usando isso, especialmente para os estudiosos, mas também para a massa popular, era quase como se ele estivesse dizendo uma heresia. Por outro lado, para os que acreditavam, mas ainda tinha sua mente enevoada, pensando só num conforto humano, ficava cheio de expectativa do tipo assim, quando será que esse homem realmente vai se levantar como rei e finalmente ele vai reestabelecer o domínio de Israel para que vivamos uma vida mansa, tranquila, de novo a gente tem a soberania nacional. Era mais ou menos isso, porque quase que não se entendia o sentido espiritual que se era dado. Entretanto, aqui em Isaías já se falava desse Messias no sentido espiritual, e está dizendo que a chegada de Jesus, Isaías está dizendo isso para nós, a chegada de Jesus, com a sua morte e ressurreição, foi dado a ele domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E conquanto isso tenha um aspecto futuro, como está escrito lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 5, isso também tem um aspecto presente, porque esse domínio já está presente. É um domínio espiritual, é um domínio real, é um domínio sobre todos os reinos, sobre todos os governos. No entanto, muitas vezes nos passa despercebido. A semelhança do que acontecia com os judeus, muitas vezes a gente só está esperando que Deus faça uma espécie de domínio físico, sem a gente realmente apreciar e aproveitar essa obra de Cristo redentora. O segundo significado para os judeus do termo filho do homem era um ser humano. Significava só isso, ou seja, o filho do homem quer dizer alguém que é realmente humano. E provavelmente em algumas dessas ocasiões em que Jesus disse o filho do homem, referindo-se a si mesmo, ele estava querendo dizer isso mesmo, eu sou de carne e osso, eu não sou uma aparição. Ele está definindo um campo da nossa teologia a respeito de quem é Jesus. Jesus é 100% Deus, sim. Ele é Deus de Deus. Ele não tem nada que não seja divino.
Ele é Deus, mas Jesus é 100% humano, em tudo, igual aos homens, exceto na natureza pecaminosa ou no pecar. Mas em tudo, em todas as facetas, em todas as dinâmicas, Jesus é homem e 100% homem. Na teologia paulina, especialmente quando a gente ouve falar da kenosis, que está lá em Filipenses capítulo 2, nós passamos a descobrir, a partir de Paulo e desse discernimento espiritual, que Jesus Cristo aqui na terra, ele abriu ou esvaziou-se, abriu mão ou esvaziou-se da sua divindade. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, pelo contrário, ele continuou sendo Deus, mas que ele não usou da sua divindade enquanto estava aqui na terra. E a gente descobrir isso para o nosso coração faz muito bem, porque Jesus como homem, e se a gente entender bem que ele não está usando em nenhum momento os seus atributos divinos, mas ele está vivendo aqui na terra no limite da humanidade, mesmo sendo Deus, mas ele está vivendo no limite do que é ser humano, nós descobrimos o tamanho e a devassidão da queda para o ser humano. Porque Jesus, fazendo o que ele faz, discernindo corações, falando a verdade, mas sobretudo o aspecto miraculoso do seu ministério, salta aos nossos olhos, e a gente então explica dizendo assim: ele faz isso porque ele é Deus. Pois deixe-me dizer que quando Jesus aplica a si mesmo o termo filho do homem, ele está querendo levar você e a mim a um entendimento de que ser gente, ser de fato gente, ser humano, não é viver errando, como se diz por aí, errar é humano. Não. Errar não é humano. Porque Jesus era o humano, verdadeiro humano, e não errou. Desculpa, mas errar é safadeza. Você entendeu, irmão? Alô? Errar é pecado. Não é a gente justificar dizendo é humano e fazer a coisa certa é que é divino. Não. Jesus, aqui na terra, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, e foi reconhecido em forma humana. Ele era a própria expressão do Deus invisível, mas ele era a expressão porque ele era a imagem de Deus, como Adão foi criado à imagem de Deus lá no Éden. E esse aspecto, ele é tão poderoso para a gente poder entender teologicamente ou espiritualmente, por assim dizer, entender a nossa própria vida aqui na terra. Porque quando Jesus foi até a cruz e morreu pelos nossos pecados, ele não apenas deu a vida por nós, mas ele também deu a vida dele, essa vida humana, para nós. E Paulo diz isso com todas as letras. Ele diz: e esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, de maneira que já não sou eu mais quem vivo. É o que, irmãos? Cristo vive em mim. Portanto, Jesus dizer eu sou o Filho do homem, significa que ele está dizendo para mim e para você que é bem possível, à medida em que vivemos a vida de Cristo e não a nossa própria pequenez e mediocridade, à medida que a gente vai tentando se fazer, mas à medida que a gente se rende e deixa que Cristo viva em nós, é bem possível que a gente viva uma vida muito maior, muito mais plena do que a vida que a gente vai conseguir no nosso próprio esforço. Mas há um terceiro significado. Esse aqui é dos exegetas, especialmente os rabinos. Esse terceiro significado, ele também é muito forte. E ele é muito precioso para a gente entender, inclusive, esse aspecto da humanidade. O Filho do Homem é uma nomenclatura de o chefe do povo. Não no sentido daquele do reino,
mas no sentido desse, o representante, aquele que serve como modelo para o povo dos santos. Ou seja, quando Jesus se autodenomina Filho do Homem, Ele está dizendo assim: a referência sou eu. Os homens, as mulheres que forem alcançados pelo meu sacrifício, agora tem uma referência de como é a vida. É assim, sou eu. Quando você lê Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6, Paulo, na sua teologia, desenvolve isso de uma maneira muito mais plena. Ele fala literalmente que o primeiro Adão nos engoldou, nos enredou nessa morte, que é uma vida medíocre, essa vida danosa, essa vida fustigada pelo pecado. Mas o segundo Adão, e quando ele fala o segundo Adão, ele se refere a Jesus, justamente denotando essa humanidade de Jesus. Ele fala: o segundo Adão, com a sua morte, ele nos deu vida, e uma vida plena. Por isso eu escolhi esse texto de Marcos. Eu sei que o texto de Mateus, quando acontece esse episódio de Jesus ir para Cesareia de Filipe, o texto de Mateus ele é mais rico. Entretanto, nesse texto de Marcos, a gente entende que Jesus aproveitou aquele momento da revelação do Espírito Santo no coração de Pedro a respeito de quem era Jesus, e ele aproveitou para se autodenominar Filho do Homem para os seus discípulos. E quando ele fez isso, ele trouxe uma série de ensinamentos com os quais eu queria lidar com você agora nesse momento. Você pode voltar a vista de novo ao texto? Dê uma olhada de novo, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Veja, Jesus pergunta para eles: quem é que eu sou? O que é que o povo diz? A conversa vai nesse tom, e por revelação do Espírito, a gente sabe isso por causa do Evangelho de Mateus. Pedro chega e fala: tu és o Cristo. E ele segue, em Mateus diz: o Filho do Deus vivo. Depois a gente fala, em um outro momento, a gente fala sobre o Filho de Deus, o que é que significa essa nomenclatura. Agora a gente vai falar sobre o Filho do Homem. Então ele diz: tu és o Cristo. Ora, a expressão Cristo para o judeu quer dizer o Messias. É isso, é o Messias. Então Jesus aproveita isso, falando sobre esse ato messiânico dele, essa tarefa de Messias que ele tinha, para começar a tratar. Então a gente vê o seguinte: ele diz para eles, a partir do versículo 31, era necessário, ele fala isso, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que o Filho do Homem seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. É necessário que o Filho do Homem seja morto e depois de 3 dias ele ressuscite. Não sei se a gente consegue pegar o nível de conversa que Jesus está tendo com os discípulos. É claro que na hora eles não pegaram, mas depois esse negócio encheu o coração dos discípulos com a vida de Cristo. Veja o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que viver essa vida de Deus, viver plenamente a imagem de Deus nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, é esse tipo de caminho aqui. É o caminho que sofre, é o caminho que se rejeita, e é um caminho que se morre. Você viver plenamente a vida de Deus como homem não é uma expectativa de que você vai ter conforto. E é estranho a gente pregar isso numa igreja, porque a maioria das pessoas que vão para a igreja, elas querem ouvir que é o contrário, que Deus vai dar esse conforto. Mas preste atenção, o conforto espiritual é sobremodo abundante, a tal ponto de conquanto a gente sofra, seja rejeitado e até morra, se for o caso. Todas essas coisas que acontecem literalmente com a nossa carne, elas não conseguem desumanizar a gente.
elas não conseguem tornar-nos animais ou animalescos, porque simplesmente nós temos uma natureza humana de fato, não a natureza demoníaca que parece que nos foi imputada através do pecado. Quando andamos segundo o curso de principados e potestades, quando andamos segundo o mundo e não conhecemos de fato a vida plena que nos foi dada em Cristo Jesus. Jesus está dizendo: o Filho do Homem, e eu sou o modelo, eu sou a referência, eu sou o chefe. Eu estou dizendo para vocês qual é o curso, qual é o caminho de quem é de fato humano nessa terra. O Filho do Homem vai passar por isso. E aí você pode dizer: mas isso era só para ele. Pois bem, não é. Se você segue um pouquinho adiante, você vai encontrar ele dizendo: se você quiser caminhar comigo, se você quiser vir comigo, se você quiser me ter como modelo, se a referência de vida sou eu para você, eu queria dizer que é por esse mesmo caminho que você vai. É um caminho de morte e um caminho de cruz. Pedro interpela Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum vai te acontecer. Para com isso, Jesus. Que é isso? Que tipo de discurso é esse, sem esperança, sem vitalidade, sem alegria? Peraí, o senhor está falando sobre sofrimento, sobre desgraça? Vamos mudar o assunto, Jesus, vamos mudar o assunto, vamos falar de negócio bom. Afinal de contas, a gente está aqui na igreja. Então, preste atenção o que Jesus disse para Pedro. Pedro. Mas ele, quando fala para Pedro, o texto diz que ele olhou para os discípulos. Ele está falando para Pedro, mas ele olha para os discípulos, porque o discurso que ele tem para dar é para quem segue ele, não é para Pedro só, mas é para todos que seguem. Ele fala assim: esse discurso humanista, esse discurso do conforto, esse discurso de tentar fazer uma vida confortável, vem do diabo. Não é de Deus, é do diabo. Ele é quem cogita isso para você, não Deus, nem o seu Espírito. As coisas de Deus fazem a gente ter uma vida plena, abundante, uma vida que é maior do que o sofrimento na terra. É uma vida que é eterna, que não apenas dura eternamente, mas que é eterna porque ela é cheia, ela é pulsante, ela é viva, uma vida viva. Enquanto que essa vida de o tempo todo você tentar ter conforto, o tempo todo tentar suprir os seus próprios desejos e ansiedades, essa vida é morte, essa é uma vida diabólica, é o diabo que chama você para esse curso. Se você quer o modelo de Jesus como homem, se você quer se ver na humanidade plena, então vamos seguir Jesus. E Jesus pede que façamos duas coisas: nos neguemos. Vocês viram o poder? Eu não sei se foi o poder não, mas ninguém levou choque aí não, né? Tudo bem? Ok. Se queremos viver uma vida, essa vida plena, se quisermos, duas coisas ele diz. Primeiro, é preciso que nos neguemos. É preciso que aprendamos com Deus a dizer não para os nossos desejos, dizer não para as nossas ansiedades. Não. Sabe o que é dizer não para si mesmo? Não, fubá, não. Para, deixa de ser menino. Tu só quer fazer o que tu quer? Não. Veja, Jesus não está dizendo que é Ele dizendo não para você.
Ele não está falando que é o tipo de religião onde Deus diz não pode, não pode, não pode. O que ele está dizendo é que a vida plena de Deus, ela está recheada de você discernir para si mesmo, através do Espírito, os nãos que você precisa dar. Negue-se a si mesmo. Ele não está dizendo é Deus quem proíbe, é você quem aprende a dizer não, porque você tem limites como ser humano, porque você é factível e é cheio de pequenez, cheio de coisa ruim, que você precisa dizer não, não e não. Negue-se. A segunda coisa que ele diz é: tenha um projeto, ou melhor, siga um projeto de Deus. E o projeto de Deus para Jesus é a cruz. O ministério de Jesus é a cruz. Então ele está dizendo: viva plenamente o ministério de Deus. O ministério de Deus no mundo inequivocamente nos levará até a cruz. Nos levará a algum tipo de vida excruciante, de cansaço e às vezes morte física, literalmente. Ele explica isso. Ele diz assim: se você ficar ouvindo a conversa do diabo, que diz para você, viva a vida confortável, tente manter-se no conforto, tente satisfazer seus próprios desejos e aptidões, o diabo vai continuar dizendo isso para você. Se você quiser salvar a sua vida, pode ter certeza que a vida escorre das suas mãos, porque você deixa de ser humano, e você passa a ser uma besta, uma bestialidade própria da besta, como um anticristo, que nega Cristo, com suas facetas próprias do anticristianismo. Negue a si mesmo, porque se você quiser continuar buscando para si mesmo esse conforto, essa coisa boa, você perde a vida. Mas depois ele diz: mas se por acaso, quando você olhar para mim como sendo o seu exemplo e a sua referência, você aprender a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, você vai ver que toda vez que você aparentemente perde, você ganha uma vida que é maior do que a que você jamais imaginou. E eu sei, irmão, que esse discurso de Jesus, que é um discurso meio que antagônico, parece meio filosófico, um negócio meio complicado, ele só pode ser discernido e entendido quando ele se torna dentro de nós e não apenas na mente. Quando eu e você provamos o poder e a vida do Espírito, à medida que simplesmente discernimos que somos fracos e pequenos em uma série de coisas, e nós abrimos mão e dizemos: para que isso? Eu não quero, eu não desejo, eu não correrei mais atrás do dinheiro, eu não correrei mais atrás de conforto, eu não correrei, eu simplesmente correrei atrás de Deus e viverei para Deus. E à medida que a gente se nega, uma vida muito mais poderosa, muito mais saborosa, enche a nossa alma, e só sabe quem prova. Não adianta explicar, não adianta tentar dizer para você como é que isso acontece, porque acontece dentro de você. A vida chega, aquela que você estava querendo, mas só que você ouviu o diabo, e o diabo ensinava você o caminho errado. Ele está dizendo: eu quero que você siga o Filho do Homem, ou seja, o modelo real. Então ele diz assim: qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Agora aqui eu dei um nó na minha cabeça enquanto eu estudava, porque quando ele fala assim, envergonhar, ele usa uma voz no grego passiva que confunde, como se ele estivesse dizendo assim: você sofre uma vergonha íntima. E ele está dizendo isso aqui. Ele diz que qualquer um, preste atenção que Jesus está traduzindo como estilo de vida para as pessoas. Ele diz: qualquer um que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar, usando voz passiva. O que ele está dizendo, entenda comigo, é o seguinte: se você vive essa vida
e suas amizades, e as suas relações, e a sua mente, está aqui comigo, irmão, ainda assim? Alô, tá ouvindo? Sua mente, seus valores vão sendo tomados por esse tipo de mentalidade aqui, ó, adúltera e pecadora. Ou seja, você vai se tornando de alguma maneira conivente, vai dizendo: não, tudo bem, não tem problema, não tem problema, não tem problema, e não aprende a negar para si. Não é negar para o outro, não é legislar a vida de seu ninguém, mas se você não aprende a negar para si, mas você simplesmente vai se tornando conivente com esse tipo de vida, essa vida licenciosa, essa vida de perversão. Você vai deixando isso acontecer na sua própria vida, e quando você vê, você sofre uma vergonha. Ela se infiltra dentro de você, uma vergonha do Evangelho, uma vergonha do Filho de Deus. Sabe, a expressão vulgar que se usa é fraco na fé. Eu estou longe de Deus, estou distante de Deus. Fulano está vivendo assim porque está longe de Deus, está fraco na fé, está desviado. É isso que ele está dizendo. Agora preste atenção o que é que ele diz a respeito disso. Ele está dizendo qualquer um. Ele está falando com discípulos. Ele está falando com gente que ele chamou para tê-lo como modelo de filho do homem, como um padrão de humano, como um padrão de vida humana, igual a nós. Não a partir da divindade, mas a partir da humanidade. Ele diz: qualquer um de nós que foi chamado para andar com Ele, caminhar com Ele, conhecê-lo como discípulo, qualquer um de nós que começa a se tornar conivente, começa a conviver com essa orquestração do diabo na sociedade, de adultério e de pecado, você passa a ter dentro de você, por isso que a voz é passiva, ou seja, dentro de você, você se sente envergonhado. Você diz: mas eu não queria me envergonhar, mas mesmo me envergonho, porque você está sofrendo a ação ou as consequências de um estilo de vida, um estilo de vida que nunca aprendeu a se negar. Mal comparando, é como uma criança, uma pessoa que é criada mimada, nunca recebe não dos pais. Aí quando chega na escola, ou quando chega na sociedade, que vai conviver com a vida dura, vive choramingando pelos cantos, dizendo assim: ninguém me ama, ninguém me percebe, todo mundo injusto. Vive nessa frustração, porque nunca aprendeu a viver o não. Mal comparando, é isso que acontece. Ou seja, nós fomos chamados para andar pertinho de Jesus, olhando para Ele, dizendo: é isso, eu quero imitá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero discerni-lo, andando pertinho. Mas se a gente vai simplesmente se conformando, tomando a forma do mundo e do mundanismo, dessa coisa orquestrada diabolicamente, a gente se envergonha. E veja o que ele diz: também o Filho do Homem. Ele está falando da humanidade de novo e do modelo dele. O Filho do Homem se envergonhará quando ele vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então esse discurso de Jesus é por demais perturbador, porque o que descobrimos na Bíblia é que essa referência de Filho do Homem, de uma pessoa que foi encarnada, de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, não foi simplesmente por causa de um momento final onde ele está na cruz e morre, mas que na verdade havia um plano divino para que a gente aprendesse a viver na terra pelo modelo, pelo Filho do Homem. Como você é humano e eu também. A grande riqueza de Deus a respeito disso é que na morte de Jesus e na sua ressurreição foi dado, outorgado, foi entregue pela graça a nós essa vida poderosa do Espírito, essa vida poderosa de podermos voltar a ser gente, e não aquela bestialidade, aquela coisa animalesca
que domina os impulsos, a nossa carne, que domina o temperamento, que domina a vaidade, que domina os desejos, que domina e avilta contra tudo que é santo e contra tudo que é de Deus. Gente que vive como gente, mas que só vive como gente porque Deus deu a essa gente o direito de ser gente. Você é o discípulo que está ouvindo hoje a mensagem do Senhor Jesus, como se fosse naqueles dias, como se estivéssemos hoje caminhando com Jesus na Cesareia de Filipe. E digo isso porque na Cesareia de Filipe, provavelmente no lugar onde esse diálogo aconteceu, havia uma gruta, e naquela gruta havia uma espécie de piscina lá embaixo, e havia um portão. Eles tinham fechado a gruta com uma espécie de portão, porque naquele lugar se havia batismo para o deus Pan. O panteísmo, que você já deve ter ouvido falar. O deus Pan era adorado ali, naquele lugar. E Jesus, naquele lugar, no mundo dos ímpios, no lugar onde prevalece justamente a perdição, Jesus está dizendo para os discípulos: meu caminho no mundo, andando no meio nessa desorganização e dessa coisa suja do pecado, andando no meio, eu ando como gente, eu não ando como animal, eu não ando como demônio, eu não ando como uma besta, eu não ando como um anticristo, eu ando como Cristo, eu ando como referência, eu ando como gente. Você, eu sei, não precisa ir longe para canto nenhum, a não ser para as dimensões mínimas da nossa própria vida. Eu sei, você está vivendo no mundo. Jesus não vai tirar você do mundo, a não ser no dia da sua morte. Nesse mundo caído e de pecado, aqui Jesus está dizendo para a gente: não tem mais justificativa para a gente ficar pecando e dizendo errar é humano, ou dizendo assim, Jesus viveu santo porque ele era divino. Não, não tem. Porque a semelhança dele, todos nós hoje somos filhos do homem, humanos. Se é que nós somos filhos de Deus. Se você é assim, pergunto, você que está vivendo no meio da bestialidade, no meio do mundo caído, no meio dessa guerra de vaidades, no meio desse apedrejamento da santidade, você que está vivendo aí nessa sociedade, você é humano? Você vive como a referência de Cristo? Você tem deleite em Deus no meio da luta contra a carne? Você tem prazer à medida que você nega os seus próprios apetites, os seus próprios interesses, e descobre que no Espírito você tem muito mais? Você tem prazer e você tem provado a alegria e o regozijo da salvação? Você tem desfrutado esse poder do Espírito renovando dentro de você? Você tem provado? É sobre isso que o Filho do Homem fala conosco. Vamos orar? Queria convidar você a orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, tão rica, tão sólida, tão graciosa, mas também tão exortativa, tão repreensiva. Todos nós, de alguma maneira, nos enxergamos na tua palavra. Eu olho para mim mesmo, Senhor, e me vejo tantas vezes como um animal. O tempo todo parece que brigando por desejos, por vaidade, por conforto, e perdendo o que é melhor. Eu te peço perdão, Senhor, pela minha vida.
e peço ao Senhor pelos meus irmãos também. Deus, eu sei, nós sabemos, há uma vida maior e melhor. Ajuda-nos a discernirmos por meio do Espírito os nãos que nós precisamos aprender a dizer. E nos dá, Senhor Deus, poder para dizer não de verdade para nós mesmos. Dizer não para o sexo irresponsável, fora da tua palavra. Dizer não, Senhor, para as competições, para a arrogância, para o orgulho, para a vaidade. Dizer não, Pai. Dizer não para a mentira. Dizer não para nós mesmos, Pai. Ajuda-nos também, ó Deus, a assumirmos um tipo de vida onde a direção, o norte dela é a cruz. Nesse projeto do Senhor, o projeto ministerial para nós é a cruz. Então ajuda-nos a tomarmos isso, a nos apegarmos a isso e a vivermos concordemente com isso, sem vivermos a lutar, a contender, mas dentro disso. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.